Capítulo 10. Do patrimônio e do almoxarifado. Artigo 317. O reaproveitamento, a movimentação e a alienação de material, bem assim outras formas de seu desfazimento, no âmbito da administração dos conselhos de odontologia, são regulados pelas disposições aqui contidas. Artigo 318. Para fins desta norma, considera-se: Inciso 1º. Material, designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos conselhos de odontologia, independente de qualquer fator. Inciso 2º. Transferência, modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, de uma unidade organizacional para outra, dentro do mesmo conselho. Inciso 3º. Cessão, modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência gratuita de posse e troca de responsabilidade, entre conselhos ou outro ente público, seja da administração pública direta ou indireta, ou ainda, ente privado, desde que seja expressamente configurado o revestimento legal preceituado na Lei 4.324/64. Inciso 4º. Alienação, operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação, Inciso 5º. Outras formas de desfazimento, renúncia ao direito de propriedade do material, mediante inutilização ou abandono. Parágrafo único. O material considerado genericamente inservível, para o conselho que detém sua posse ou propriedade, deve ser classificado como: Alínea A. Ocioso, quando, embora imperfeito. Alínea B. Recuperável, quando sua recuperação for possível e orçar, no máximo, a 50% do seu valor de mercado. Alínea C. Antieconômico, quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo, Alínea D. Irrecuperável, quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. Artigo 319. O material classificado como ocioso ou recuperável será cedido a outros conselhos ou outro ente público ou privado, conforme inciso 3 do artigo anterior. Parágrafo 1º. A cessão será efetivada mediante termo de cessão, do qual constarão indicação de transferência de carga patrimonial, da unidade cedente para a cessionária, e o valor de aquisição ou custo de produção. Parágrafo 2º. Quando envolver entidade autárquica, fundacional, integrante dos poderes legislativo e judiciário, bem como outras entidades privadas sem fins lucrativos ou destinadas a promover a odontologia, a operação só poderá efetivar-se mediante doação. Artigo 320. Nos casos de alienação, a avaliação do material deverá ser feita de conformidade com os preços atualizados e praticados no mercado. Parágrafo único. Decorridos mais de 60 dias da avaliação, o material deverá ter o seu valor automaticamente atualizado, tomando-se por base o fator de correção aplicável às demonstrações contábeis e considerando o período decorrido entre a avaliação e a conclusão do processo de alienação. Artigo 321. A venda efetuar-se-á, em consonância com o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos. Parágrafo 1º. O material deverá ser distribuído em lotes de: Alínea A. Um objeto, quando se tratar de veículos ou material indivisível, Alínea B. Vários objetos, preferencialmente homogêneos.
Parágrafo 2º. Alienação de material, mediante dispensa de prévia licitação, somente poderá ser autorizada quando revestir-se solenemente de justificado interesse público ou, em caso de doação, quando para o atendimento ao interesse social. Artigo 322. O resultado financeiro obtido por meio da alienação deverá ser recolhido aos cofres do Conselho, observada a legislação pertinente. Artigo 323. A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser efetuada pelos conselhos de odontologia, sempre com expressa anuência do respectivo plenário, após avaliação de sua oportunidade e conveniência, relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo ocorrer, em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados, quando se tratar de material. Inciso 1º. Ocioso ou recuperável, para outro conselho de odontologia. Inciso 2º. Antieconômico, para os conselhos de odontologia mais carentes, entidades autárquicas, fundacionais, bem como outras entidades privadas sem fins lucrativos ou destinadas a promover a odontologia, Inciso 3º. Irrecuperável, para as instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública. Artigo 324. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão incorporadas ao patrimônio. Parágrafo 1º. A inutilização, sempre que necessária, será feita mediante audiência dos setores especializados, de forma a ter sua eficácia assegurada. Parágrafo 2º. Os símbolos nacionais, bandeiras, insígnias e flâmulas, eventuais materiais apreendidos serão inutilizados de acordo com a legislação específica. Artigo 325. São motivos para a inutilização de material, dentre outros. Inciso 1º. A sua contaminação por agentes patológicos, sem possibilidade de recuperação por asepsia. Inciso 2º. A sua infestação por insetos nocivos, com risco para outro material. Inciso 3º. A sua natureza tóxica ou venenosa. Inciso 4º. A sua contaminação por radioatividade, Inciso 5º. O perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros. Artigo 326. A inutilização e o abandono de material serão documentados mediante termo de inutilização ou de justificativa de abandono, os quais integrarão o respectivo processo de desfazimento. Artigo 327. As avaliações, classificação e formação de lotes, previstos nesta norma, bem assim os demais procedimentos que integram o processo de alienação de material, serão efetuados por comissão especial, instituída pela autoridade competente e composta de, no mínimo, 3 empregados integrantes do Conselho de Odontologia. Artigo 328. A administração poderá, em casos especiais, contratar, por prazo determinado, serviço de empresa ou profissional especializado para assessorar a comissão especial quando se tratar de material de grande complexidade, vulto, valor estratégico ou cujo manuseio possa oferecer risco a pessoas, instalações ou meio ambiente. Artigo 329. O Conselho Federal procederá às demais instruções complementares que se fizerem necessárias à aplicação desta norma. Artigo 330. O patrimônio da autarquia sempre que possível será assegurado com o valor de mercado dos bens patrimoniais,